Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre emprego do hífen. Hoje já é a parte 2, quer dizer, nessa nossa aula a gente vai trabalhar com a parte 2. Na parte 1 eu falo da colocação do hífen nas palavras compostas, que são as palavras que têm dois radicais e essas palavras se juntam ou com o hífen ou sem o hífen. Então, a gente falou sobre isso na parte 1. Na parte 2 a gente vai falar sobre as palavras derivadas. Palavras derivadas são palavras que só têm um radical. E aí, a esse radical se somam os prefixos ou os pseudoprefixos, que são palavras, são radicais que ao longo do tempo vão se transformando para quase se transformarem em prefixos mesmo. Eles não têm vida própria na língua, né? Então, prefixos ou pseudoprefixos. Vocês vão ver pelos exemplos que tanto faz você saber se é prefixo ou pseudoprefixo, porque a ideia nas palavras compostas é a mesma, que é juntar tudo, tá? Então, mas a maior parte do que a gente vai ver aqui são exemplos de palavras derivadas com os prefixos, tá bom? Vamos lá, então. Então, com prefixos ou pseudoprefixos, a gente tem, primeiro, nas formações em que o segundo elemento começa por H. Então, vamos pensar assim. Você tem um radical e você vai juntar um prefixo ou um pseudoprefixo, a tendência natural é você juntar tudo. Por exemplo, feliz. Você vai acrescentar o prefixo in, você não pensa em colocar in, hífen, feliz. A ideia do prefixo é se juntar ao radical para fazer uma segunda palavra, né? Então, feliz e infeliz, tudo junto. Essa é a lógica das palavras derivadas que a gente vai usar aqui, tá? Então, a tendência, a lógica é sempre juntar tudo. Então, quando é que a gente vai usar o hífen? Bom, quando o radical começar por H. Aí, o prefixo vai ser separado do radical pelo hífen, quando essa palavra, esse radical, começar por H. Essa aqui é a primeira regra, então. Nas formações em que o segundo elemento, que é o radical, começar por H. Então, olha, anti é um prefixo, tá? Anti-higiênico. Vai ter aí o H, então a gente vai botar o hífen obrigatório. Circunhospitalar, quer dizer que está em torno do hospital, né? Então, hífen, hospitalar começa com H. Co-herdeiro, herdeiro começa por H. Eu coloquei aqui um asterisco para lembrar vocês o seguinte. No dicionário também existe a forma sem o H, tá? Então, existe a forma co-herdeiro, tá? Existe a forma toda junta sem o H, mas vamos dizer assim, atendendo a essa regra nova, vamos dizer assim, do acordo que separa todos os Hs pelo hífen, existe o coerdeiro sem o H não é um caso de exceção, né? Existe a grafia de coerdeiro sem H, que já é um uso mais antigo, e existe coerdeiro com H, que é o uso mais moderno, tá? Então, essa regra aqui não tem no acordo ortográfico, no novo acordo ortográfico, não tem exceção. Se a palavra começa com H, ela vai juntar com o prefixo ou com o pseudoprefixo por meio do hífen, tá? Não é juntar tudo não, grudar, não é não. É juntar com o hífen, tá? O hífen é que junta as duas palavras. Então, agora, no dicionário, como existe aquela ideia de consagração pelo uso, no dicionário existe coerdeiro com o H e o hífen e coerdeiro sem o H, tudo junto. Então, também só tem essas duas formas, tá? Ou é com H e tem hífen, ou é sem H e é tudo junto. Contra-harmônico, então o hífen porque a palavra começa com H, pré-história também, super-homem também. Tá bom? Então, palavra começou por H, se separa da anterior pelo hífen, pronto, acabou a história. Nas palavras compostas também é assim, né? Então, letra B. Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma letra com que se inicia o segundo elemento. Então, é aquilo. A primeira regra é quando a gente tem H. A segunda regra é quando a gente tem a mesma letra, tá?
Então, se o prefixo inicia com a mesma letra, o prefixo termina com a mesma letra que inicia o radical, não pode juntar a mesma letra. Se o pseudoprefixo também termina, também não pode juntar a mesma letra, tá? Então, anti-ibérico. Anti termina com i. Ibérico começa com i, pronto, tá o hífen lá. Contra-almirante, auto-observação, sub-bairro. E aí, reparem, não tem só vogal não, viu? Então, anti-ibérico é vogal, mas sub-bairro é consoante. Então, não importa se a letra é vogal ou consoante. A letra é igual, você vai botar o hífen, tá? Então, vai separar com o H, vai separar com a mesma letra. Sub-bairro, ad digital, circunnavegação. Aí vocês podem me dizer assim, mas circun termina com M e começa com N, mas é nasal. Então, a nasalidade, não importa se com N ou com M, a nasalidade vai ser considerada a mesma, embora não seja, mas vai ser considerado também, esse som igual vai ser considerado para a colocação do hífen, tá? Então, circunnavegação vai ter o hífen também. E hiperrealista, R com R, vai ter hífen também, tá? Então, não importa se duas vogais, não importa se duas consoantes. Letra igual, separa pelo hífen. Então, nós já vimos que a gente vai separar, a ordem geral é juntar tudo, grudar tudo. Isso não vai acontecer quando as palavras começarem por H, isso não vai acontecer quando as letras forem iguais, isso não vai acontecer quando a gente tiver os prefixos. Eu vou aqui direto para a letra C, depois eu volto para a observação. Quando a gente tiver prefixos terminados em B ou D e a gente tiver radicais começados por R, para não fazer um encontro consonantal, tá? Então, olhem só. Nas formações com os prefixos ab, ob, sub, sob e ad, reparem que todos eles terminam em B ou em D, quando seguidos de radical iniciado por R. Ora, o que vai acontecer se eu tiver um AB e um R? Vai fazer abr, vai juntar as duas formas e vai fazer um encontro consonantal. Então, para não haver esse encontro consonantal, vai se colocar o hífen, e eu já vou dar um exemplo para vocês entenderem por quê. Então, olha, abrupto é o primeiro exemplo. Por que tem que botar o hífen? Porque como é que as pessoas falam isso daqui? As pessoas falam abrupto? Não. As pessoas juntam tudo e falam abrupto, abruptamente, né? Na hora que vão separar a sílaba, elas fazem assim, abrupto, né? Elas fazem assim, abrupto. Tá errado, porque ab, ó, é um prefixo. Ele não pode ser separado uma parte do prefixo numa sílaba, uma parte do prefixo na outra sílaba. Então, essa forma aqui está completamente errada, tá? Então, tem que ser colocado assim com hífen para que as pessoas tenham a consciência de que são duas formas que têm sentidos diferentes. Então, rupto é aquilo que está rompido. E o ab é uma forma inferior. Então, abrupto é rompido de uma maneira inesperada, tá? Não é rompido assim de uma maneira decente, como deveria ser, né? Então, abrupto. Agora, o acordo, está lá escrito no acordo, que essa forma aqui escrita junto é tão válida quanto essa escrita com o hífen, por causa da consagração pelo uso. Já se usa muito na língua o abrupto escrito junto, mas também no mesmo acordo diz que, embora o falante da língua, né, a pessoa que conhece a língua, possa escrever das duas maneiras, ela precisa falar abrupto. Ela precisa demonstrar que sabe que são dois termos ali, né, dois elementos ali. Então, ela pode escrever junto, mas ela tem que falar abrupto, abruptamente, tá? Abruptamente, abrupto não é considerado uma boa forma de falar, não é norma culta, tá bem? Então, para evitar isso daqui,
Terminou por B, terminou por D, começou por R, tem que separar. Então, obrogar, que é substituir uma lei por outra lei, não pode ser obrogar, né? Tem que ser obrogar. Sub-região, não pode ser sub-região. Então, sub-região, sob roda, ad-renal e não adrenal. Porque adrenal é outra coisa, não é renal. Então, tem que ser ad-renal, tá? Então, a gente tem 3 usos do hífen nas palavras derivadas. De novo, a regra geral é juntar tudo. As regras específicas para o uso do hífen a gente vai usar o hífen quando? Quando o radical começa por H, quando as letras são iguais de término e de início, e quando a gente tiver prefixos terminados em B ou D e os radicais começados em R, para não fazer o encontro consonantal, BR ou DR, tá? São esses os casos. E aí tem as observações, olha só, observação. Nas formações com o prefixo co, este aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por o, por conta da consagração pelo uso. Então, no caso do herdeiro, como é com o H, existe aquela ideia de deixar passar. Já muita gente escreve sem o H, então tudo bem, deixa para lá, né? A regra segue ali a regra geral, que é a palavra começada em H, usar o hífen. Mas não vamos mexer mais em nada. Então, em todas as outras palavras com o co, a ideia é juntar. Então, coocupante, coordenar, cooperação, cooperar, não seguem a regra primeira. Só o H entra na primeira regra, só. As outras regras, a segunda regra, que é de letras iguais, com o co não funciona não, tá? Então, com o re também não, tem uma observação aqui também. Com o re também não funciona, junta tudo e acabou a história, tá bom? Então, com o co, junta tudo. O único que pode separar é o herdeiro lá por causa do H. Dando sequência aqui, a gente tem também nas formações com o pré e o pós, né? Então, ó, nas formações com os prefixos tônicos acentuados graficamente, pós, pré e pró, tá? Pós, pré e pró. Quando o segundo elemento tem uma vida à parte. Então, olha só, pós-graduação. A palavra graduação não precisa da palavra pós. Existe a graduação e existe a pós-graduação. Então, não existe, ela existe solta na língua. Por conta disso, o pós vem colocado com o hífen. E reparem, colocou o hífen, botou o acento, tá? Então, ó, pós-graduação, pós-tônicos, tudo com acento, tá? Pós-pago, celular pré-pago, pós-pago, tudo com hífen e acento, tá? Pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pró-europeu. Então, é botar o hífen e botar o acento. Tá? Não pode botar o hífen sem o acento, não pode botar o acento e não o hífen. São os dois, o acento e o hífen, tá? Agora, preconceito. Já está na língua, mais do que disseminada, a palavra escrita sem o acento. Então, sem o hífen também. Prever, também não é pré-ver. Nasceu assim, mas já há muito tempo não se usa o hífen e nem o acento. Pós-por, que é botar depois, por depois, né? Então, pós-por também. Perdeu o acento, perdeu o hífen. Então, essas palavras aqui, elas têm o prefixo pré e pós, mas elas não vêm com acento, não vêm separadas. É um uso consagrado. Tudo que é uso consagrado não voltou atrás, tá? Outro, nas formações com os prefixos pan e circum, que também pode virar para M, circum com M, se a palavra seguinte começar por P ou B, né? Então, circum, quando o segundo elemento for iniciado por vogal. E aí a gente tem pan americano, então tem que ter o hífen, tá? Começados por vogal. Pan-arabismo tem que ter o hífen. Circum-ambiente tem que ter o hífen. Então, com pan e com circum, com N ou com M,
a gente vai colocar o hífen se a palavra seguinte começar por vogal. Tá legal? No F agora. Nas formações com os prefixos ex com sentido de alguma coisa que já acabou, né? Que já cessou, estado anterior. Porque tem o ex com sentido de para fora, de externo, né? Então, sei lá, um exterior, né? Então é para fora. O interior é para dentro. Mas aqui esse ex é no sentido do que já passou. Então, ex-esposa, né? Por exemplo, o ex-emprego, tá? E sótão, então, soto, que significa sub, é o mesmo sentido de sub. Vice, que é o segundo. Recém, que é o próximo, né? Além, que é o que vai além, o sem. Então, essas palavras sempre vão ser empregadas, esses pseudoprefixos aqui, prefixos, sempre vão ser empregados com hífen. Então, ex-almirante, ex-diretor, ex-hospedeira, ex-rei, não importa se é com vogal, se é com H, se é com a mesma letra, sempre com hífen, sempre, tá? Ex-presidente, ex-primeiro-ministro, sota-piloto, sota-mestre, vice-presidente, vice-reitor, recém-chegado, recém-aberto, além-mar, sem vergonha, sem sal, sem teto, sem terra, enfim, todos eles sempre com hífen. Aí tem que decorar esses prefixos, tá? Casos em que a gente tem palavras derivadas e que a gente não usa o hífen. Então, ó, não se usa o hífen nas formações com os prefixos des e in. Por quê? Por conta de consagração pelo uso. O des e o in, as palavras começadas pelo prefixo des e o prefixo in, que são prefixos que te indicam negação, elas já entraram na língua somando, né? Infeliz, né? Desacordo. Sempre esses prefixos se juntaram com os radicais. E quando eles se juntaram com palavras começadas por H, o H caiu e pronto. Então não vai se voltar atrás, vai se manter tudo como está, tá? Então, por exemplo, desumano. Desumano já se escreve sem o H há muito tempo. Então não vai se colocar o hífen para botar o H, não. Mantém como está. Desumidificar, que se escrevia com H, úmido era escrito com H. Inábil, em Portugal ainda é escrito com H em algumas regiões de lá. Inábil, hábil é escrito com H, na hora que juntou com in, perdeu o H. Então as palavras que perderam H vão continuar sem o H, tá? Segundo, não se emprega o hífen com as palavras não e quase com função prefixal. Eu coloquei essa mesma regra lá nas palavras compostas para a gente não ter essa dúvida, né? Porque você, mas aí o não, ele diz aqui que é com função prefixal, e aí falou que a palavra composta não é palavra derivada. Enfim, achei melhor repetir. Então, não agressão, não fumante, não violência, quase delito, quase domicílio, né? Então, a gente não usa o hífen. E a gente também não vai usar o hífen com o re. Não usa o hífen com o co, não usa o hífen com o re, tá? Tudo junto. Então, continuam sendo escritas sem o hífen, mesmo quando a segunda palavra começar pela vogal E, porque sempre se fez assim. Então, consagração pelo uso. Reescrita, reeleito, reerguer, reelaborar e assim por diante. Tá legal? Eu acho que agora tá bem fácil botar o hífen, não é isso? Palavras compostas, palavras derivadas, pronto. Regrinhas simples na cabeça. Tá legal? Até a próxima!